Todos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui com o Volvo FH4, né? Na verdade estamos com o módulo embancado para poder fazer um vídeo sobre como seguir o sistema de diagnóstico. Estamos aqui com só o módulo do Arla, né? Que é o módulo que eu uso para teste. Vai ter um monte de falha ativa porque o módulo só está o módulo aqui, não está conectado em nada. Mas o título e a informação do vídeo é como é que segue o sistema de diagnóstico. Entramos aqui em diagnóstico, né? Ele vai fazer algumas perguntas. Aqui, nessa primeira aba, sobre os códigos de falha, né? Vale ressaltar uma coisa. No FH4 não tem no grupo testar o código de falha. Então você sempre tem que ir para ver as falhas no sistema de diagnóstico. Não tem lá no F4 igual no clássico que você entra lá código de falhas. Então todas as falhas no FH4 você só vai ver no sistema de diagnóstico. Aí eu tenho aqui as informações detalhadas, né, dos status, né, dos DTC, né, como é que funciona. Se é verdadeiro, falso, pendente, né? E aqui eu tenho os quadros congelados, né? Quadro congelado é quando ocorreu a falha. Isso é muito útil aí, principalmente quando você está fazendo diagnóstico do motor, né? Aqui no caso eu não tenho nenhum, né? Porque não está abrindo. Se você estiver fazendo diagnóstico do motor lá, para ver em que momento que está acontecendo uma falha. Aí tem várias falhas aqui, como perca de comunicação com o MS, que é o motor, filtro particulado sensorar aberto. Esse módulo aqui é de um veículo Euro 6, por isso que ele tem igual esse filtro particulado, etc. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente clica aqui em continuar, né, depois de entrar em diagnóstico, né? Aí ele vai fazer algumas perguntas. Ele vai carregar aqui, esse aqui é um sistema novo que a Volvo adotou a partir do 2.8, né? Antes ela usava um sistema um pouco diferente. Como é que funcionava antes? Antes ela carregava um banco com informações em cima de um banco de dados. O que acontecia nesse outro sistema? Aquelas figuras, aquelas informações diagnósticas, elas ficavam todas salvas no Tech2. Aí por algum motivo eles fizeram uma troca. Aí toda a parte de figura, de carregamento dessa parte da FH4 fica contido dentro do banco de dados. Por isso que eles trocaram aí a maneira de funcionar aqui. Essa parte diagnóstica ela é um pouco diferente. Você pode ver que está rodando um programa dentro do outro, né? Esse aqui é outro programa. Pessoal que não tem a ideia de qual que é a diferença entre o VCADS e o Tech2 contém o VCADS, né? O VCADS, que ele é mais antigo, né? Ele só fazia teste, calibrava e programava, né? E fazia um reconhecimento do produto, né? Já o Tech2, o que ele colocou a mais do que o VCADS é o guia de diagnóstico, que não tem no VCADS, né? No caso, né? Então assim, o VCADS está contido no Tech2. A diferença entre Tech2 e VCADS é essa parte aí que o Tech2 tem um guia diagnóstico e o VCADS não tinha. Não dá para usar o VCADS direito no FH4, por exemplo. Até mesmo os clássicos e também os Euro 5, mas um pouco mais antigos também, ele falha. Mas para algumas situações, o Tech2 mais antigo é muito bom, né? Algumas situações você precisa programar algum módulo danificado, algum módulo que não é reconhecido por algum problema que deu durante a programação anterior. É bem mais fácil de você conseguir fazer com o com o VCADS mais antigo do que com o mais novo. Aqui ele me faz umas perguntas. Quando você não sabe o que é, normalmente a primeira opção é a mais correta, né? Então deixar aqui a primeira opção. Aqui seria se você fosse fazer um diagnóstico por sintoma. O que é sintoma? Não tem falha nenhuma, mas está acontecendo um problema. Então aqui você seguiria dando uma olhada aqui, Aí ele te sugerir, eu ia fazer uma sugestão, né, de alguns testes. Vamos colocar continuar. Aí ele pergunta qual que é a caixa, né? Aí aqui vamos colocar aqui, que é bem comum, né? Nesse Euro 6 mais antigo aqui, AT2612D. Esse módulo aqui é do Euro 6 2014, não é do Brasil, né, no caso. Aí aqui demora um pouquinho, que ele vai carregar a sugestão de diagnóstico, né? Vai fazer algumas perguntas, né? Eu vou colocar aqui qual que é a norma de emissão. Você tem que responder as perguntas mais correto possível para ele mostrar as figurinhas lá do jeito correto. Se você estiver trabalhando na concessionária, que é difícil estar vendo um vídeo desse, mas lá não precisa, não vai fazer nenhuma pergunta dessa. Mas essas perguntas faz porque a gente está offline. Quando você está online, não tem jeito. A geração da transmissão é transgênica mesmo no Brasil. Está perguntando se tem ou não tem sensor de chuva. Eu não sei por que sempre faz essa pergunta, mas que a gente não está fazendo diagnóstico voltado a essa parte, mas ele sempre faz essa pergunta.
Aí ele vai dar dois modos ali de falha. Aqui eu tenho um serviço B, né? No Brasil é serviço B mesmo. Tem instruções de serviço, né? Aí tem outros e B. No Brasil é service vim B. Bom, aqui ó, seguindo, a gente tem duas opções. A gente tem sempre, eles vão separar o sistema do link de falha. Por quê? Porque o sistema de link de falha nem sempre está relacionado ao módulo, então ele sempre vai separar. No F4, eles têm aqui uma característica interessante, que é colocar qual que é a unidade de controle que está com problema. Aqui ele listou, ele me diz que quem está com problema é o modo Arlo. Por que ele está falando isso? Porque ele não está vendo ninguém, né? E nós estamos vendo ele, e eles não estão entendendo como, né? Então assim, ó, você pode ver que todas as unidades aqui estão afetadas aqui pelo sistema de falha que está dando, né? Então aqui ele mostra como é que é o sistema, né? Como que é formado os backbone, como que estão ligados, como é que o computador aqui, ó, o VCADS, né? Como é que ele entra, né? No sistema, né? Ele entra aqui pela VMCU. Aí ele demonstra aqui, ele faz uma demonstração aqui de todos os módulos, né? Que estão afetados aqui pelo sistema do link, né? E aqui a gente tem os códigos lá do pós-tratamento, né? Que está acontecendo lá no sistema pós-tratamento. Ele demora um pouquinho para carregar mesmo, normal, que é bastante código de falha. Aí normalmente ele vai dar uma ordem sugerida de diagnóstico. Por quê? Porque lá os engenheiros lá, na ideia deles, um problema pode estar relacionado ao outro, né? Mas nem sempre a ordem fica certa, né? Se você tiver um problema ali do módulo não liga, deveria ser alimentação. Mas então aqui, ó, aqui ele vai mostrar os DTC, né? O que eles são. Aí vamos escolher esse DTC, por exemplo. Escolhemos ele e colocar iniciar, né? Aí ele vai dar lá o que tem que ser feito. Às vezes ele faz algumas perguntas, às vezes não, né? Às vezes vai perguntar, dependendo do que você for ver aqui, que tipo de tanque que é o tanque do Arlo, para mostrar a figurinha correta, que lado que está montado, etc. Quantos litros que é o tanque, dependendo do como que é o caminhão, se ele é 6x4, entendeu? Aqui ele está me dando essa advertência porque toda vez que eu tiver uma advertência que pode me machucar, ela vai ser amarela. Então aqui é uma coisa assim, eu posso estar fazendo serviço, ele pode me machucar, ele fala o que é. Ó, o sistema de escape pode estar extremamente quente, etc. Se puder me matar, também existe. Por exemplo, quando você vai mexer com suspensão, essas coisas, vai aparecer uma advertência vermelha, né? Ele fala, calça bem o veículo, esteja bem protegido, etc. Então assim, ele sempre coloca as advertências aqui, ó, né? O que pode acontecer com você, isso aqui é para a sua segurança. Mas coloca ali comprimidir acima, né? Tá falando aqui que o escovão pode estar quente. E vamos fechar, né? Então aqui, ó, no F4, né, a partir do 2.8, a seção de diagnóstico ela funciona assim. Então aqui eu tenho o DTC, né, o código de falha. Aqui eu tenho o diagrama, né, relacionado ao código de falha, né, o sensor, etc. Aqui eu tenho os pontos de aterramento do chassi, né. Aqui eu tenho a alimentação elétrica, né. Aqui ele está me mostrando já a tensão que está, 24.5, que é da bancada, né. Qual que é o fusível, né, que é FM11, 23 A, né. Aí aqui eu tenho as ferramentas, né, que vai precisar. E aqui se eu tivesse uma informação, né, se eu tivesse lá o input instalado, se eu clicasse aqui, por exemplo, ele ia direcionar lá para o input lá, né. Isso aqui é a parte assim que, eu não sei, um exemplo, ele vai falar que não tem uma cópia, né, do input offline aqui. Ele ia me dar lá qual que é ele ia me dar lá assim, as ideias relacionadas ao problema, né? O que eu tenho que dar uma estudada. Então vamos lá. Aqui a gente olha a falha, tem as explicações, o que acontece, né? Por causa da falha. O que ele fala por que o módulo está falando que tem falha, né? Ó, o sinal do sensor fora do intervalo esperado. A tensão do pino é maior que 4.8. A tensão do pino 42 é maior que 4.8. Tá. Não é possível a regeneração. Aí ele fala, ó, o que pode ser? Instalação elétrica, conector danificado, instalação elétrica, cabo danificado, sensor de temperatura de escape do pré-catalisador, conector danificado, sensor de temperatura do pré-catalisador, falha eletrônica interna. Aí por último ele coloca o módulo controle pós-tratamento, conector danificado, né, que seria o conector do módulo, ou até o próprio módulo, tá? Então ó,
seguindo a ideia, ele vai lá nas primeiras ideias que ele deu aqui, ó. Né? Ele falou instalação elétrica, então ele dá aqui a ideia para você olhar a instalação elétrica. Você vai clicar aqui, aí ele vai te dar qual que é o que você tem que olhar. Aí ele vai lá assim, ó, para você verificar, né? No caso aqui o módulo do Arla, aí ele te dá os pinos, como é que é os terminal, né? Aí ele te fala aqui quais as instruções de teste, entendeu? Aí se você achar, né, que não tem nada a ver, funciona assim, ó, se você encontrar a falha, você clica em falha e acabou. Então se você fez toda a verificação e não encontrou nada, você vai clicar em passar, né, ou próximo, no mais antigo. Aí a próxima verificação para o sistema elétrico, ele manda você olhar o XC312, né? Aí ele te mostra aqui, ó, né, a conexão. Esse XC312 é aquele que vai lá embaixo, perto ali do catalisador. Ele liga ali o sistema do chassi ao sistema do catalisador. Ele é um conector que dá bastante problema, voa pedra nele, ele enche d'água, ele é problemático. Aí ele te dá umas informações das ferramentas aqui, ó. Essa ferramenta aqui, ela serve para testar, né, a pressão do pino, se o pino tá segurando legal. Acontece bastante, problema de folgar esses módulos, esses pinos aqui, etc. Então assim, ó, você vai seguindo, né? Aí, ó, depois disso ele vai lá pro conector, né? Ele sempre vai apontar, né? Ele sempre vai apontar lá qual que é. Mostrou aqui, ó, o conector, né, do sensor de temperatura. Aqui é a ferramenta, né, que usa para testar, tal, como é que é. Então assim, aqui no caso ele está suspeitando do mau contato, né? Aí depois do mau contato ele vai falar para você fazer um teste de continuidade, correto? Então aqui, ó, ele vai te dar, né, entre cada sensor, né, com a chave desligada, ele vai te dar lá uma resistência. A medição do circuito deve resultar em 500 kΩ de circuito aberto entre todos os pinos. Aqui é para você ver se tem um curto-circuito, né? Aí depois ele vai mandar você olhar, né, o sensor, né, se tá tudo certo lá, se não tá cortado nem nada, né? Aí tem as verificação visual, né? Então assim, ele vai te levar como se você não soubesse de nada, né? O guia diagnóstico, essa parte sim, você não tem noção nenhuma. Ele mostra algumas ferramentas Volvo, né, que a Volvo tem, né, que é bem útil até, né, porque você consegue conectar o sensor, manter ele conectado na peça, ligar e ao mesmo tempo testar com o multímetro. Ele vai te dar valores e medições, né? Se você não está satisfeito com esse sistema diagnóstico, você pode clicar em sair. Aqui ele dá as faixas de operação do sensor, né, para você fazer as medidas, ó, né, a resistência, ó, de acordo com a temperatura, né, do sistema de escapamento, correto? E aqui ele mostra as localizações do componente. Segue a regra para quase tudo, né? Caso você passe a primeira parte lá, passei essa parte, não detectei nada, né? Aí você pode ir pro próximo, que ele deu aqui, ó, porque você não detectou nada. Ó, agora vamos ver aqui, ó. Vamos ver uma outra falha aqui. Vamos colocar aqui essa do controle de pressão na injeção do ar. Vamos lá, aberto. Vai seguir a mesma lógica, né? Vai carregar lá as informações relevantes. Não é difícil, o pessoal apanha muito nisso aqui, porque na hora de configurar lá, de colocar qual que é o veículo correto, entendeu? Então assim, não é difícil. Aqui ele te deu os dois cuidados, né? Um é cuidado, né? O sistema SE deve ser muito bem limpo. Isso aqui é um cuidado relacionado ao sistema, né? E aqui ele te dá uma advertência, né? Pode causar danos por corrosão, etc. O sistema do Arla e ele fio de cobre, eles não são amigos. Então você tem que tomar muito cuidado com largar a Arla dentro de fio de cobre aí, que o Arla faz uma desgraceira no fio de cobre. Aí ele fala aqui o que você tem que fazer, né, para não contaminar, etc. Ele dá as duas informações. Aí você pode fechar. Você sempre vai ter que ler, senão ele não deixa você continuar, né? No caso assim, clicar ali que você leu. Então, ó, segue a mesma ordem, né? Mostra aqui o código de falha, qual que é o módulo, a ACM, o módulo de controle pós-tratamento, qual que é a falha, né? O que ela significa e qual que é o número FTB da falha lá, né? O FTB em cima e o apontamento do FTB, que é o 13, que é o circuito aberto, no FTB. Então vamos lá. Vai seguir a mesma ideia, instalação elétrica. Vai apontar primeiro para o modo do Arla, vai mostrar para você o modo do Arla. Então assim, pessoal, não é difícil.
né? Se eu colocar aqui falha, ele vai colocar que a gente identificou o problema, né? Onde que é o problema? Isso vai valer para qualquer módulo que você estiver fazendo diagnóstico, né? Ele vai te dar lá todas as opções de teste possível, né? Todas as maneiras de teste possível lá relacionado ao módulo. Sempre dá certo? Não, nem sempre dá certo. Muitas das vezes dá problema. Às vezes eles erram lá na maneira que conduz você no sistema diagnóstico, e às vezes você só perde tempo. Então algumas coisas assim que já são básicas para quem mexe com elétrica, essa parte assim, a parte do diagnóstico, né? De estar olhando lá alimentação, etc. Então assim, galera, não é difícil, né? Vocês viram aí que não é uma coisa muito complicada. Às vezes o VK diz aqui esses fora da concessionária até original dá esse bug aqui, ó. Isso aqui é um bug. Aí ele demora um tempão aqui, ele volta e carrega. Mas assim, observando aqui como que funciona o sistema, é fácil de fazer o diagnóstico. Ele vai servir tanto para o modo motor, para o modo da caixa, qualquer modo. O que é interessante no sistema diagnóstico é que a maioria das vezes a gente não tem as medições, né? Quanto tem que dar aqui, qual pino que vai tal coisa. Então assim, o sistema vai te mostrar qual que é o fusível, quanto que é a resistência do link, quanto que é a resistência dos sensores, etc. Então ele vai te mostrar, e até mesmo se precisar fazer algum teste no sistema do testar, ele vai te apontar. Então é importante aprender a trabalhar com essa ferramenta, né? O sistema diagnóstico. Offline é um pouco mais chato, né? Que a gente não tem lá um suporte lá original, né? Mas ajuda bastante, né? Principalmente em falhas que a gente não sabe o que é de maneira nenhuma, né? Não acha informação em lugar nenhum. Principalmente nessa parte aí do sistema do ar, lá, se você pesquisar, correr atrás, internet, você não vai achar nada, né? Ou as falhas que dá dentro da cabine desse FH mais novo é só na concessionária mesmo que tem as informações. O pessoal pega e acaba tendo treinamento, etc, né? E até lá mesmo depende bastante do Tech2. Aí o Tech2 carrega todas as informações, né? Ele ajuda bastante, mas tem que aprender a usar a ferramenta nessa parte de diagnóstico, ok? Se eu ajudei aí, se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificação e dá um like pra gente aí que ajuda bastante. Outra coisa, se vocês tiverem alguma ideia de algum vídeo que vocês precisam, é só deixar aí nos comentários embaixo aí que a gente vai estar avaliando para poder tá fazendo positivo. Obrigado a todos aí, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada.